A Autoridade de Antiguidades de Israel descobriu os restos de uma igreja bizantina de 500 anos nos arredores de Jerusalém. Uau! Olha só isso. Está ganhando vida. Isso é inacreditável. Meu cérebro está explodindo. Parece que foi escrito há poucas horas. É mesmo. Durante 15 séculos, a lama nas margens da Galileia guardou um segredo que a história jamais conheceria. Os estudiosos acreditavam que cada palavra que Jesus dirigiu aos seus discípulos já havia sido registrada à tinta, selada nas páginas da Bíblia, completa e imutável. Mas essa suposição pode estar errada. Na extremidade norte do Mar da Galileia, arqueólogos removeram recentemente camadas de terra encharcada e descobriram algo extraordinário. Um piso de mosaico silencioso, intocado desde o Império Bizantino. Dentro das pedras há uma mensagem, escrita não em pergaminho, mas em placas, uma ordem direta de Jesus para Pedro, uma ordem que nunca foi registrada em nenhum evangelho. Essas palavras não são apenas uma nota de rodapé na história. Eles desafiam o que pensávamos saber. E se o seu significado for plenamente compreendido, podem forçar uma reconsideração dos próprios fundamentos da fé cristã. Sob a espessa camada de lodo na costa, as lendas se recusavam a morrer. Por gerações, os pescadores locais têm contado as mesmas histórias estranhas. Eles alegavam que, durante as secas severas, pedras esculpidas emergiam brevemente da água. Alguns falavam em voz baixa sobre uma enorme estrutura enterrada na lama, uma grande casa que havia desaparecido aos olhos do tempo. Finalmente, uma nova equipe de arqueólogos decidiu correr o risco e realizar pesquisas. Eles não estavam à procura de tesouros ou ouro. Eles estavam à procura de algo muito mais difícil de encontrar. Uma cidade mencionada com mais frequência na Bíblia do que qualquer outra, mas que havia desaparecido completamente do mapa. As escavações começaram no auge do verão. O ar estava impregnado com o fedor de terra encharcada e vegetação em decomposição. Não havia nada de glamuroso nisso. Foi um trabalho exaustivo e implacável. As bombas funcionavam constantemente para evitar que os canais fossem inundados com água do lago. A cada movimento de pé, a água resistia, como se a própria terra tentasse proteger algum segredo. Durante as semanas, pareceu que os céticos estavam certos. A equipe descobriu pouco mais do que quantidades incontáveis de lama, alguns fragmentos dispersos de cerâmica romana e uma crescente sensação de decepção. O moral estava caindo. Então tudo mudou. A pá do voluntário atingiu algo duro, não o som abafado da terra compactada, mas o som agudo e inconfundível do metal batendo na pedra. A equipe parou e começou a limpar a área manualmente, raspando cuidadosamente as camadas de lodo cinza. Primeiro havia uma fila, depois uma esquina, depois uma parede. Não se tratava de um amontoado de pedras aleatório. Foi uma construção precisa e bem planejada, erguida em ângulos retos perfeitos. À medida que as escavações se expandiam, sua verdadeira dimensão tornou-se impossível de ignorar. Aquela não era uma cabana de pescador. Era enorme. As paredes eram grossas e projetadas para durar séculos. Ao aprofundarem a investigação, descobriram outro detalhe. O arco singular da Abside, o espaço semicircular onde ficava o altar na igreja. Mas esta não era uma igreja comum. Seu projeto era magnífico, complexo e surpreendentemente antigo. E aqui está a parte que deixou todos perplexos. O edifício ficava exatamente onde, segundo os antigos peregrinos, se erguia a casa de Pedro. Durante anos, os historiadores rejeitaram esses relatos. Os peregrinos eram chamados de viajantes perdidos e turistas que se perdiam. Eles alegaram que a localização real ficava a muitos quilômetros de distância, em terra firme. No entanto, a lama em El Araj contava uma história completamente diferente. Enquanto a equipe removia cuidadosamente 15 séculos de sujeira, cores começaram a surgir sob suas mãos. Vermelhos, azuis, amarelos. Para surpresa de todos, o piso de mosaico estava intacto. A mesma lama que todos presumiam que destruiria as ruínas teve o efeito oposto. Isso o selou como uma cápsula do tempo, protegendo-os do mau tempo, de ladrões e até mesmo de exércitos invasores. Mas a maior descoberta não foi o próprio edifício. Esses elementos foram entrelaçados nos padrões geométricos do piso. Mensagem, texto. Uma que parecia falar diretamente através do tempo, desde o ano 500 até aqueles que estavam ali presentes agora. E aqui está a parte inacreditável. O que eles haviam descoberto até então era apenas a superfície do mistério.
Enquanto a equipe continuava a limpar os azulejos do mosaico, ocorreu um momento de inspiração. Esta igreja não foi construída em terreno baldio. Estava sentado diretamente sobre outra coisa, algo muito mais antigo. E essa camada inferior escondia a resposta para uma pergunta que atormentava os estudiosos há 0 anos. A partir daí, a descoberta tomou um rumo muito mais sombrio. Para entender por que esse mosaico é tão importante, primeiro é preciso entender sua localização. Isto não era Jerusalém. Isto não era Nazaré. Era Betsaida. Se você conhece a Bíblia, esse nome lhe parecerá familiar. Betsaida era a cidade natal de Pedro, André e Filipe. Foi aqui que Jesus curou um cego. Foi ali que ocorreu a alimentação de 0 pessoas. Em muitos aspectos, foi o centro operacional do movimento apostólico inicial. Mas Betsaida é conhecida por outra coisa, algo perturbador. Foi uma das 3 cidades que Jesus amaldiçoou abertamente. No Evangelho de Mateus, Jesus condena Betsaida, dizendo: ai de ti, porque repreendes uma cidade que fez milagres e não se arrepende dos seus caminhos. Ele avisou que seria lançado no Hades. E a história mostra que foi exatamente isso que aconteceu. No século IV, Betsaida já era uma cidade fantasma. Desapareceu dos mapas. Os escritores romanos deixaram de mencioná-lo. Parecia que a terra havia engolido a cidade inteira. Durante quase 0 anos, ninguém conseguiu chegar a um consenso sobre a localização exata de Betsaida. 2 localidades competiram pelo título. Uma delas era Et-Tel, uma colina rochosa pontilhada de ruínas impressionantes, mas localizada muito longe da água para funcionar como uma vila de pescadores. O segundo sítio foi El-Araj, uma margem pantanosa onde foram realizadas escavações. O debate foi intenso. Carreiras acadêmicas inteiras foram construídas em torno da tarefa de provar que um lado estava correto e o outro incorreto. Então a igreja foi descoberta. E tudo mudou. Quando os arqueólogos estavam escavando sob um piso de mosaico bizantino, descobriram uma camada danificada. Abaixo da igreja havia casas da época romana. E não se tratavam de vilas para a elite ou prédios administrativos. Eram casas de pescadores. A equipe descobriu pesos de chumbo, anzóis de pesca e moedas que datam do século I. Essa era a prova que os cientistas estavam esperando. Uma vila de pescadores que funcionava exatamente como nos anos em que Jesus viveu. Essa era uma prova irrefutável. Mas houve uma outra reviravolta que tornou essa descoberta ainda mais perturbadora. A forma como esta igreja foi construída não é uma questão de acaso, mas sim de obsessão. Os construtores bizantinos não escolheram o local da igreja por acaso. Eles projetaram a estrutura com extrema precisão, colocando-a inteiramente sobre os restos de uma casa específica. E isso levanta uma questão óbvia. Por que aqui? No mundo antigo, não se construía uma enorme basílica sobre a casa de um pescador comum, a menos que o local tivesse um significado mais profundo. Os arquitetos do século V fizeram esforços extraordinários para proteger este local. Construíram uma parede protetora em volta do cômodo original. Eles trataram o piso de barro da casa antiga não como entulho, mas como um objeto sagrado. Cada detalhe leva à mesma conclusão. Os construtores estavam completamente convencidos de que estavam no local da verdadeira casa de Peter. Os céticos poderiam argumentar que os bizantinos estavam simplesmente fazendo suposições. No entanto, a memória ancestral era muito mais confiável do que costumamos supor. Antigamente, as pessoas não dependiam de mapas e registros escritos como nós dependemos hoje. Eles se basearam na memória das pessoas vivas. Os avós trouxeram seus netos a este lugar e contaram-lhes que ali ficava a rocha da qual a igreja foi construída. As descobertas em El-Araj sugerem algo incomum. Apesar da maldição e da queda da cidade, uma pequena comunidade de fiéis permaneceu. Eles protegiam este lugar. Mantiveram sua identidade em segredo. Eles transmitiram esse conhecimento de geração em geração. E quando o Império finalmente adotou o cristianismo, fez o que esperava há séculos. Eles marcaram o local com um monumento que deveria perdurar. Mas este monumento não foi criado como uma simples lembrança. Era uma cripta, e dentro dela seus construtores selaram um julgamento que perduraria por séculos. Um julgamento que nos remete ao momento em que Jesus falou diretamente aos seus discípulos.
Mas não é tão óbvio, porque o que eles cimentaram no chão não era um versículo que você encontraria em qualquer aula de escola dominical. As pedras estavam prontas para quebrar o silêncio. Codex Byzantino. Voltemos ao mosaico. À medida que os restauradores removiam cuidadosamente as camadas de sujeira e danos, as letras gregas começaram a se revelar. A equipe se reuniu ao redor, com flashes de câmeras e corações acelerados. Um especialista em grego antigo foi imediatamente chamado para traduzir a inscrição no local. Começa com uma dedicatória formal ao bispo, o que não é incomum, mas depois o tom muda. O texto menciona Piotr, mas isso não é uma coincidência. Ele o chama de líder e comandante dos apóstolos celestiais. Essa frase é explosiva. Em teologia, a linguagem nunca é aleatória. As palavras gregas específicas usadas neste texto são de grande importância. Eles sugerem hierarquia, autoridade e uma clara definição de cargos. Eles sugerem que, no século V, aqui mesmo na zona rural da Galileia, Pedro era visto não apenas como um entre muitos discípulos, mas como o líder supremo. Isso vai ao cerne de um dos debates cristãos mais antigos, o debate sobre a autoridade. A Igreja Católica baseia sua legitimidade na crença de que Pedro foi o primeiro Papa, a pedra fundamental sobre a qual a Igreja foi construída. Muitas tradições protestantes argumentam o contrário, sustentando que Pedro era simplesmente um líder entre iguais. No entanto, sob a lama da cidade natal de Peter, encontra-se um texto que apoia a teoria do comandante em chefe. Isso demonstra que os cristãos locais, as pessoas que viviam onde Pedro morava, acreditavam que ele era o responsável. Mas isso não é tudo. A inscrição também indica que Pedro era o detentor da chave. Essa frase aponta diretamente para o momento em que Jesus entregaria a Pedro as chaves do reino dos céus. Mas o mosaico não termina com esse famoso verso. E é aqui que a história dá uma guinada verdadeiramente maluca. A equipe logo percebeu que a inscrição não era simplesmente um bloco de texto. Foi colocado em um medalhão, uma moldura redonda. E dentro dessa borda, quase invisíveis, havia letras menores e mais tênues. Eram difíceis de ver, como se tivessem sido apagadas lentamente por milhares de passos ao longo dos séculos. Ou talvez tenham sido esculpidas delicadamente de propósito, para que apenas aqueles que soubessem enxergar pudessem vê-las. A olho nu, essas palavras eram quase invisíveis. Por isso, os pesquisadores utilizaram equipamentos de imagem avançados. Foram utilizados scanners infravermelhos para ver o que havia sob a sujeira e os danos causados pelo tempo. Assim que as imagens apareceram na tela, toda a tenda ficou em silêncio. O que eles viram foi uma continuação da inscrição, uma citação. E foi escrito como discurso direto, palavras proferidas pelo próprio Senhor aos seus discípulos. Nas igrejas antigas, é comum encontrar versículos bíblicos nas paredes ou no chão. Não havia nada de incomum nisso. No entanto, este texto não corresponde a nenhum manuscrito conhecido. Essa não era uma citação padrão. Era algo diferente, uma mudança, um desvio e talvez até algo mais perturbador. Esta pode ter sido uma versão anterior que foi posteriormente removida. O clima no local da escavação mudou imediatamente. Já não se tratava apenas de uma descoberta artística. A equipe observava atentamente o que parecia ser a gravação de uma conversa ocorrida a dois, Zero Anos, a poucos metros de onde estavam. Essas palavras eram pessoais, íntimas e sugeriam um papel cósmico, uma tarefa muito distante de tudo o que está registrado nas Sagradas Escrituras. O exame revelou algo que ninguém esperava: preparativos para o próprio paraíso. Após processar as imagens infravermelhas, os linguistas começaram a trabalhar. Eles recriaram cuidadosamente as letras danificadas que estavam escondidas no anel interno frágil do mosaico. Aos poucos, uma frase foi surgindo. A frase soava mais ou menos assim: guardem a minha casa, pois vou preparar os céus. Vamos nos deter nesse assunto por um momento. Proteja minha casa. No Evangelho de João, Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. No Evangelho de Mateus, ele é chamado de a rocha sobre a qual a igreja será construída. No entanto, em nenhum lugar do Novo Testamento Jesus diz a Pedro para guardar a sua casa. E aqui está a segunda linha: vou preparar os céus. Conhecemos um versículo semelhante em João 14. Vou preparar-vos lugar. Mas esta formulação é diferente, e essa diferença importa. Sugere divisão de responsabilidades. Jesus se retira para preparar o que está por vir, e Pedro permanece para vigiar o que resta. O que levanta uma questão fundamental. Afinal, o que é esta casa?
Se fosse apenas uma metáfora para a igreja, essa frase não seria tão impactante. Mas lembre-se de onde essa inscrição foi encontrada. A igreja foi construída diretamente acima de uma casa, a Casa de Pedro. E se a antiga tradição disser mais do que apenas que Pedro viveu aqui? E se a tradição disser que Jesus lhe disse especificamente para ficar aqui e guardar este lugar? Este é o ponto de partida. Essa ideia se encaixa no que os cientistas chamam de agraph, provérbios atribuídos a Jesus que sobreviveram em textos antigos, mas nunca foram incluídos na Bíblia. Existem dezenas de ditados desse tipo. Algumas são estranhas, outras profundamente comoventes. No entanto, encontrar um monumento como esse, gravado permanentemente no chão de um importante local de peregrinação, confere-lhe um significado excepcional. Isso sugere que o povo de Betsaida se lembrava de algo que os evangelistas não queriam registrar. E a frase "guardar a minha casa" muda a nossa percepção do papel de Pedro. Não o apresenta como administrador ou gerente. O filme o apresenta como um defensor, um guardião, uma pessoa que está de guarda. Defesa contra o quê? É aqui que começam as especulações. Nos primórdios do cristianismo, os lugares sagrados não eram, por definição, lugares pacíficos. Esses eram campos de batalha. Esses eram os locais onde a resistência era sentida como mais severa, pois forças invisíveis ofereciam a maior resistência. Segundo a tradição antiga, acreditava-se que os demônios desprezavam a terra sagrada. Portanto, quando Jesus ordenou a Pedro que guardasse a casa, não se tratava necessariamente de um papel simbólico. Talvez fosse uma tarefa que ia além do ensino e da liderança, um dever espiritual enraizado na proteção. Essa descoberta leva a algo mais. Isso reduz a distância entre a lenda e a realidade. Constitui a base da história. Transforma ideias abstratas, como as chaves do paraíso, em algo físico e prático. Afinal, as chaves servem para trancar e proteger um lugar real. Na verdade, o mosaico sugere que os primeiros crentes viam este lugar em particular, este trecho específico de lama na Galileia, como nada menos que um posto avançado celestial na terra, uma embaixada. E Peter não era apenas um professor ali. Ele permaneceu no comando e o embaixador recebeu ordens para manter a posição até o retorno do comandante. Mas existe outra camada nessa história que transcende a história e adentra o reino místico, a ideia da preparação do paraíso. O que isso realmente significa? Parece mais uma obra de construção do que uma metáfora, como se o próprio céu ainda não estivesse terminado. Isso sugere que, enquanto Pedro mantinha a posição na terra, Cristo estava ativamente moldando o que estava por vir, construindo, preparando e expandindo a própria realidade. Esta é uma visão muito mais dinâmica da vida após a morte do que a maioria das pessoas ouve nos sermões de domingo. A equipe percebeu imediatamente que estava lidando com algo explosivo. Essa única frase parecia conectar a terra e o céu, a história e a teologia, o físico e o divino. Mas, como acontece com todas as descobertas desse tipo, existe uma possibilidade ainda mais estranha. A peça final do quebra-cabeça não está enterrada no chão. Está escrito nas estrelas. O último segredo. Se interpretarmos literalmente as palavras da inscrição, "Guardem a minha casa, pois vou preparar os céus", somos obrigados a fazer uma pergunta incômoda. Por que aqui? Por que este lugar específico no planeta? Por que preparar os céus exigiria proteger um lugar específico na Terra? Circula entre cientistas não convencionais e teólogos alternativos, aqueles dispostos a olhar além dos ensinamentos tradicionais. Disse que certos lugares na Terra atuam como pontos de ancoragem, pontos onde os elementos físico e espiritual se encontram. Assim como em cima, também embaixo. Essa é uma ideia antiga com raízes no pensamento hermético. O mundo material é um reflexo do mundo espiritual. E se essa ideia for mais literal do que simbólica? E se a geografia da Terra não fosse apenas terra e água, mas também algum tipo de circuito elétrico? E se alguns locais funcionassem como centros de conexão? Se Jesus ordenou a Pedro que guardasse a casa enquanto ele ia preparar os céus, Betsaida poderia ser considerada um desses nós? Um ponto de conexão, uma porta de entrada, uma ponte entre terras. Observe o padrão. Esta não era uma vila de pescadores comum. Era o centro do impossível. Um lugar onde os cegos recuperavam a visão, onde multidões eram alimentadas do nada. Um evento que desafiava as leis da conduta, onde Jesus andou sobre as águas, desafiando abertamente a própria gravidade. Analisando a questão sob uma perspectiva de ficção científica, em vez de uma perspectiva religiosa, algo é perturbador.
Aqui, as regras da física pareciam menos rígidas. A barreira entre os mundos parecia frágil. A própria realidade parecia flexível, capaz de mudar em tempo real. Talvez, portanto, a guarda da casa nunca tenha tido como objetivo proteger o edifício, ou mesmo a comunidade. Talvez não se tratasse de proteger o edifício. Talvez fosse para evitar arrombamentos e garantir a segurança do portão. Essa ideia não se alinha completamente com os escritos gnósticos, textos esotéricos antigos que a igreja primitiva posteriormente rejeitou e destruiu. Muitos desses textos falam de guardiões e portais, seres cuja tarefa é proteger as fronteiras entre a luz e a matéria, o céu e o mundo físico. O mosaico descoberto em El Iraj pode ser um fragmento sobrevivente de uma forma mais antiga e mística do cristianismo, uma versão que não sobreviveu intacta, que Roma acabou por suavizar, integrando-a a um sistema mais seguro de bispos e papas, enquanto os elementos cósmicos mais selvagens foram sepultados sob doutrinas, pedras e silêncio. Essa descoberta nos obriga a olhar para os apóstolos de uma maneira diferente, não apenas como mestres de batina, mas como participantes de algo muito maior, agentes dentro da estrutura cósmica. Pedro não era simplesmente um pescador que ascendeu à posição de líder. Ele foi designado como aquele que ficaria para trás, um guardião encarregado das chaves não apenas simbolicamente do reino, mas presumivelmente da porta, enquanto o arquiteto-chefe começava a trabalhar do outro lado. Isso sugere que a ascensão não foi apenas uma despedida. Era uma partida e alguém tinha que ficar para guardar a entrada. E então os detalhes horripilantes vêm à tona. A igreja não foi destruída pelos inimigos. Um terremoto no século VIII a engoliu por completo, como se a própria terra tivesse selado o segredo. Por mais de 1000 anos, a casa de Pedro desapareceu, se perdeu, ficou sem vigilância ou foi escondida deliberadamente. Agora, o assunto voltou à tona. O momento da execução não parece aleatório, mas preciso. Talvez esta mensagem não fosse destinada apenas a Peter. Talvez tenha sido uma cápsula do tempo para nós. Proteja a casa, proteja os alicerces, proteja a brecha. A página está coberta novamente, mas as palavras desapareceram. Não há como desfazer, o sinal já foi enviado. Então, aqui está a questão. Se Jesus deu instruções a Pedro que nunca foram encontradas na Bíblia, o que mais desconhecemos? Ou talvez seja apenas uma bela imperfeição? Deixe-nos saber o que você achou e, se quiser mais conteúdo de História Oculta, curta e inscreva-se.